Bem, pessoal, aqui é EPP Concursos. Eu sou o Jonathan Queiroz, professor de matemática, e vamos começar o módulo com o primeiro tema, operações matemáticas. Tema este recorrente em vários concursos, principalmente no DAPM do Estado do Ceará, mas o módulo em si é composto por 14 encontros, né? Dos 14 encontros, nós selecionamos os temas principais dos editais e o primeiro, operações matemáticas, neste primeiro de operações matemáticas, nós vamos contemplar várias operações elementares, operações básicas, com as quais nós vamos poder resolver inúmeros problemas, questões de provas passadas e etc. Agora vamos para a tela. Aqui a gente começa com os múltiplos de um número e com relação aos múltiplos de um número, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. O que é um múltiplo de um número? Primeiro, você veja, por exemplo, o 100. Se você pegar o número 100 e quiser saber quem são seus múltiplos, você pode fazer isso aqui, ó. Escreve como em forma de conjunto, né? Múltiplos de 100 e escreve quem são os múltiplos de 100. Primeiro, lembrando, você vai multiplicar o 100 por todos os números do conjunto natural. Então, você faz aqui o conjunto naturais, logicamente você já vai levar isso na sua bagagem, né? 0, 1, 2, 3 e etc. Lembrando disso, você vai pegar o 100 e fazer. 100 vezes nada é nada. 100 vezes 1 é 100. 100 vezes 2, 200, 300 e etc. Geralmente, os múltiplos você faz uns 3 ou 4, como está escrito aqui, de modo que você já saiba mais ou menos o que vem depois, porque tem uma ordem, né? Vamos fazer os múltiplos de 10, os múltiplos de 5. Olha só os múltiplos de 5. Começando sempre lembrando, múltiplos você tem que multiplicar, né? Começando por 0 e vai para frente com os números naturais. Então, 5 vezes nada é nada, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2, 10 e 5 vezes 3, 15 e infinito. Enquanto você souber que há números aqui, você pode multiplicar e colocar aqui na resposta. Mas isso aqui já é suficiente para saber o que é número. Veja bem, se a gente voltar aqui, a gente encontra os múltiplos de 5 já exprimidos aqui em ordem. Os múltiplos de 7, ó, 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, etc. E aqui você também encontra já escrito em forma de conjunto. Veja bem, pela definição nós estamos vendo aqui, né, que o múltiplo de um número é o quê? É o produto desse número por qualquer número natural, ou seja, o que a gente acabou de fazer. A partir dos múltiplos, a gente consegue também fazer os divisores. Temos aqui algumas observações, mas eu volto após falar dos divisores. Veja agora o divisor, que é um pouquinho mais delicado. Se você ver aqui, ó, um número só é divisor, veja bem, só é divisor de outro quando o divide exatamente. Notícia boa para vocês, não existe um divisor de um número se a resposta for um número quebrado. Se você ver lá 2,4, 2,4 é um número racional. Você está vendo que tem uma vírgula. Se ele não for inteiro, você não fez aqui um divisor de um número. Você só vai fazer um divisor de um número quando você vê que a resposta é inteira. O que é a resposta inteira? Simples, aí. 8, 4, 2, 1. São números inteiros. Agora, esses são respostas de quem? Você fez a divisão de 8 por 1, 8 por 2, 8 por 4 e 8 por 8. Uma coisa interessante, quando você vai fazer os múltiplos, sempre começa por 0, porque 0 é o primeiro número que está no conjunto dos naturais. Então, se 0 é o primeiro que está no conjunto dos números naturais, você sempre vai ter o 0 começando qualquer conjunto. Agora, veja lá nos divisores, olha a diferença. Nos divisores sempre vai começar com o número em questão. Não é divisor de 8? Se é divisor de 8, vai começar com 8. Por quê? Porque você vai dividir por 1. Por 2. Por 4. Aí você diz, cadê o 3? 8 dá para dividir para 3? Não dá. Porque se você dividir 8 para 3, vai dar um número quebrado. E como eu já falei, a resposta tem sempre que ser inteira. Ó. Então, 8 de cabeça todo mundo sabe. Dá para dividir para 1, que é ele mesmo. Dá para dividir para o 2, que dá 4.
dá para dividir por 4 que dá 2. E o próximo número é 8. Se você dividir por 5, por 6 e por 7, vai dar um número quebrado. Então, não vai ser divisor, porque você sabe que aqui está dizendo, ó, tem que fazer uma divisão exata. Fez a divisão exata, aí você tem o conjunto dos divisores. Olha só, divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Tem mais? Tem não. Divisor de 15, de novo, começa por 1. Os múltiplos começavam por quem? Por 0. Os divisores começam por quem? Por 1. Lembre disso. 15 para 1 é 15, para 3 é 5, para 5 é 3 e para o próprio 15 é 1. Acabou? Sim. Aí você pode escrever o conjunto, né? Você pode fazer bem aqui, ó. Divisores de 15. 2 pontinhos, abre a chave e escreve em forma de conjunto. Então, quem são os divisores de 15? 1, 3, 5 e o próprio 15. Uma coisa boa, se você quiser fazer os divisores do número 200. Vixe, aí você quer fazer os divisores do 200. Dá para fazer de cabeça? Dá para 1, dá para 2, dá para 10, dá para 20, dá para 40, dá para 50, etc. Mas quantos são? Assim, se eu aumentar esse número aqui para 2.000, você perde a sua prova todinha só fazendo a continha. Tem um jeito bem bonzinho da gente fazer para saber quantos divisores dá para esse número 200. Que a gente vai ver mais na frente um pouquinho. O importante é a gente saber como começar a fazer um múltiplo divisor de um número. Lembrando, múltiplos começa com 0 e divisores começa com 1. Todo número é múltiplo de si mesmo, como a gente viu que sempre aparecia, né? 10 é múltiplo de 10? É, porque 10 vezes 1 é 10. Do mesmo jeito no divisores, né? 8 dividido para 1 é 8. Então, ele fala aqui, ó, o 0 é múltiplo de qualquer número. Sim. Por quê? Porque existe multiplicação por 0, mas não existe divisão por 0. Então, se existe a multiplicação por 0, a gente pode concluir esse pontinho. O 0 é múltiplo de qualquer número. E outra coisa aqui, o conjunto de todos os números que são múltiplos, diferente de 0, é infinito. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais é infinito. Então, se o conjunto dos naturais é infinito, significa dizer que o conjunto dos múltiplos também é. Aí você pergunta, e o dos divisores? Vamos ver do divisor? Olha aí dos divisores, ó. O conjunto dos divisores, você não pode esquecer. O conjunto dos divisores de um número diferente de 0 é o quê? Finito. Você viu que de 8 deu. Vamos ver o do 8? 8. Dá para 1, dá para 2, dá para 4 e dá para 8. Olha aí quantos números tem. Vamos só fechar para poder entender melhor? 1, 2, 3, 4 números são divisores. E se fossem os múltiplos? Vai, múltiplo de 8. Múltiplo de 8. Divisores de 8. Olha aí a diferença. Múltiplo de 8. 0, próprio 8, 16, 24 e etc. Enquanto tiver número no conjunto, vai dar número aqui no múltiplo. Agora o divisor é limitado, né? O 1 é divisor de qualquer número, claro. Todo número que você dividir por 1 vai dar ele mesmo. Então 1 é divisor de todo número. É uma coisa que a gente já sabe, né? E ser múltiplo de é o mesmo que dizer ser divisível por. Olha como é fácil. A gente diz assim, eu li isso aqui e não entendi muito bem, mas vamos ver. Quanto é 8 vezes 2? É 16. Então, quanto é 16 dividido para 2? É 8. Então, ser múltiplo de é a mesma coisa que dizer ser divisível por. Muito bem. Vamos para frente. E agora vem a fatoração. Com relação à fatoração, a gente precisa lembrar de uma coisa. Se você vai fatorar qualquer número que seja, por exemplo, vamos fazer a fatoração do número 20, você tem sempre que começar pelo menor. Vamos aqui comigo. Quando você vai fazer a fatoração, o que é que você pensa? Você vê o número, aí você quer fazer a fatoração dele em fatores primos, né? Decomposição em fatores primos. Isso até foi questão de provas. Fizemos um simulado e eu vi muitos alunos perguntando após o simulado, após a correção, a palavrinha, o significado que vinha na questão. Fatores primos, decomposição em fatores primos. O que são os fatores primos? Os fatores primos são aqueles números que aparecem
na barrinha. E como é que começa? Sempre pelo menor fator primo. Se o número for par, sempre começa por 2. Agora deixa eu lhe mostrar que dá certo dos dois jeitos, mas que sempre é bom começar pelo menor. Vamos para a tela. Já comecei com 20, quer ver? Pronto, 20. Se eu fizer por 5 dá certo? 20 dividido para 5 é 4, olha. Aí depois, dá para 4. 4 dividido para 4, 1. Isso aqui fica certo? Vamos ver o 20 agora começando em fatores primos. O 4 é fator primo? Eis a questão. Vamos lá de novo. Por 5, dá 4. 4 dividido para 2, dá 2. 4, e 2 dividido para 2 dá 1. Veja só que quando chega no 1 a gente para. Vamos fazer aqui a continha. Olha, quanto é 2 vezes 2? É 4. E quanto é 4 vezes 5? É 20. Nós decompomos, né? Vamos fazer aqui a decomposição agora, dele começando pela ordem crescente. 20. Vamos começar na ordem crescente. Olha. Por 2 dá quanto? Por 10. Dá 10, né? 10 dá para 2, que é par ainda. Então 10 para 2 dá 5. 5 não dá para dividir para 2. O próximo seria o 3. 5 não dá para dividir por 3, então o próximo seria o 4. 5 não dá para dividir por 4, então o próximo é 5. 5 dividido para 5 vai dar 1. Chegou 1, a gente para e faz a continha. Quanto é 2 vezes 2? 4. E quanto é 4 vezes 5? 20. Ó, 20. 20. E aqui, 20. Qual é a diferença? É esta. Atenção. O 4 não é fator primo. Por quê? Porque o 4 é 2 vezes 2. Se você fizer isso aqui direto, você não vai ver o fator primo que pode ser resposta da sua questão. Então, o fator primo é justamente esse. Quem são os fatores primos comuns? Vamos ver. É 2, 3, 5, 7, 11. Aí você diz, por que você pulou o 6? Porque o 6 é 2 vezes 3. Por que você pulou o 9? Porque o 9 é 3 vezes 3, e etc. Olha o exemplo bem aqui. Vamos fazer a decomposição do 240. 240 dá para 2, que dá 120. Dá para 2, que dá 60. Dá para 2, que dá 30. Dá para 2, que dá 15. 15 já não dá mais para 2, porque 15 não é par. Termina em 5. Observação. Todo número terminado em 5 dá para 5. Mas se você somar seus algarismos, aqui eu preciso da sua atenção máxima. Se você somar os algarismos do número e observar que o número resultado é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Vamos ver? 15 é a mesma coisa. Aí você vai fazer aqui, ó, 1 mais 5. Quanto é 1 mais 5? É 6. 6 dá para dividir para 3? Dá 2. Então pronto. O 15 dá para dividir para 3, que dá 5. 5 dá para 5, que dá 1. Por que eu falei isso? Porque lá na frente a gente vai trabalhar com simplificação de frações e vai ser muito bom a gente lembrar dessa propriedade. Às vezes você tem um número bem grandão, 127. Quer saber se esse número aqui dá para dividir para 3? É só fazer a soma. 1 mais 2 mais 7 vai dar 3 com 7 dá 10. 10 dá para dividir para 3? Dá não. Então ele não divide para 3. Você pode procurar outro número, mas o 3 não vai dar certo. Tudo bem. Então pronto, mas vamos lá. Fatores primos, então tá aqui. O 2 é primo, 2 também, esse aqui também, aqui o 3 e o 5. Então, como é que fica a decomposição em fatores primos do 240? Quantas vezes o 2 apareceu? 1, 2, 3, 4. Então fica 2 elevado a 4. Vezes. O 3 apareceu quantas vezes? 1. Então tá aqui, ó, 3 elevado a 1. O 5 apareceu quantas vezes? 1. Então tá aqui. 1. Aí você diz assim, às vezes a gente esquece, né? Mas por que a decomposição de fator primo é importante? Tá aqui. Por que é importante? E de que serve? Tá aqui. 240 em fatores primos é a mesma coisa que 5 vezes 3 vezes 2 elevado a 4. Quanto é 2 elevado a 4? Vamos lembrar? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá o quê? 4. 4 vezes 2 dá o quê? 8. E 8 vezes 2 dá o quê? 16. Então pronto. Ó. 16 vezes 3, que dá 48. E 48 vezes 5, que dá quanto? 240. Essa é a decomposição em fator primo do 240.
Muito bem. Vamos para frente. Determinação da quantidade de divisor de número. Foi aquilo que eu falei, né? Volta para mim. Quando a gente olha para um número, muitas das vezes a gente quer saber quantos, né? Quantos fatores primos ele tem. E essa pergunta é muito importante, porque às vezes ele dá um número grande, que se você for fazer a fatoração, você vai perder muito tempo. Então, aliás, quando você vai fazer a fatoração, você vai encontrar os fatores primos, e para saber quantos vai dar, você vai precisar fazer aquela regrinha que eu mostrei. Faz os múltiplos, né, os divisores, e vai fazendo um por um até chegar. Se for um número 2000, quantos tem? Dá um trabalho danado. Então, para isso, a gente tem uma técnicazinha. Vamos para a tela. Olha só. Em algumas situações, precisamos apenas determinar quantos divisores o número possui, não importando quais são eles. Neste caso, o método é o seguinte. Atenção. Olha o primeiro. Efetuamos a decomposição do número em fatores primos. Ah, isso é fácil. Acabamos de fazer. Olha o segundo. Multiplicamos as 3 potências dos fatores primos acrescentadas de unidade. Não entendi, mas vamos entender. Multiplicamos as potências dos fatores primos acrescentando unidade. Olha só. Vamos fazer do 30? Depois eu faço aqui mais um exemplozinho. Ó, 30 dividido para 2 dá o quê? 15. 15 dividido para 3 dá o quê? 5. E 5 dividido para 5 dá 1. Pronto, terminou 1. Agora veja. Aqui o 30 eu posso escrever como sendo 2 vezes 3 que dá 6, vezes 5 que dá 30. Ok, tudo bem, está tudo certo. Agora vamos fazer agora quantos divisores tem. Vamos lá. Quanto é que tem em cima do 2? É 1. Quanto é que tem em cima do 3? É 1. Quanto é que tem em cima do 5? É 1. Então, que foi a segunda propriedade que foi dita? Pegue, some uma unidade ao expoente. Cadê a unidade? Está aqui, ó. Você já tem que levar na memória. Soma essa unidade com a potência. E depois faz a resposta. Vamos ver. Quanto é 1 mais 1? 2. Vezes. Quanto é 1 mais 1? 2. Vezes. Quanto é 1 mais 1? 2. Quanto é 2 vezes 2? 4 vezes 2? 8. 8 divisores. Eu não estou acreditando. Bora ver se é verdade. Divisores de 30. A gente acredita vendo, né? Bora ver. Divisor de 30. 30 dá para 1? Dá, que é 30. 30 dá para 2? Dá, que é 15. 30 dá para 3? Sim, é 10. 30 dá para 4? Não. Dá para 5? Dá sim. Para 5 dá 6. E para 6 dá 5, né? Vou voltar aqui. Não, vou deixar aqui. 2, 3, aí aqui, ó, 5, na ordem, né? Aqui 6, risca aqui para ficar na ordem. 6, aí dá para quem mais? Dá para 7, dá não, dá para 8 não, dá para 9 não, dá para 10. Não é isso? 30 também dá para 15. Não dá para 20 nem 25 e dá para 30. Pronto, bora ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não podia ser diferente. Tem que ter 8 divisores. Já pensou fazer isso com um número, sei lá, 1000? Quantos divisores tem o 1000? 1000 dá para 1, dá para 2, dá para 5, dá para 10, dá para 50, 100, dá para 250, dá para 4, dá para 500, etc. Então, se você pegar isso, for fazer a lista, vai ser muito grande dependendo do número que achar. Então, qual é a ordem? Você vai pegar o 1000, fazer a fatoração em fatores primos, depois pega cada expoente, soma uma unidade e multiplica. Não tem segredo. Mas para fixar melhor, vamos fazer aqui agora do 50. Bem rapidinho. De 50 por 2 dá 25. Por 2 não dá. Por 3 não dá. Por 4 não dá. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Pronto, chegou a 1, parou. Agora vamos fazer. Divisores, né? Vamos lá. 1 mais. Quanto é que tem em cima do 2 aqui? Tem 1. Vezes 1 mais. Quanto é que tem em cima do 5 aqui? Aliás, eu vou até fazer aqui melhor para ficar bonitinho, ó. 2 vezes, vai ficar melhor, né? 2 vezes. Quanto é que tem aqui? 5 e 5. Então, 5 aparece 2 vezes. Olha que coisa bonita. Então, 1 mais 1 do 2. E 1 mais, quanto é que tem em cima do 5? 2. Pronto, olha aí. Quanto é 1 mais 1? É 2 vezes. Quanto é 1 mais 2? É 3. Quanto é 2 vezes 3?
6. Então, o 50 tem 6 divisores. Pode procurar que você vai achar 6 divisores para 50. Olha só, uma observação interessante. Números primos entre si, são aqueles que o único divisor comum é igual a 1. Lembrando, um lembretezinho importante para quando a gente for resolver a nossa prova, o que é número primo? O que é o número primo? É o número que só divide por 1 e divide por ele mesmo. É o número que divide por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 3. Quem são os divisores de 3? 3 só dá para dividir para 3 e 1. Vamos olhar para o número 17. 17 só dá para dividir para 17 e por 1. Se você achar outro número, 31, só dá para dividir para 31 e para ele mesmo. Se você achar qualquer número, 103, só dá para dividir para 103 e por 1. Então, esses números todos são primos, porque só tem 2 divisores. Agora, uma coisa muito importante que precisa ser dita e você não pode esquecer. Por exemplo, você vai ver 3, 7, 31, 103, 47, 57, esses números assim, todos eles são primos. Aí você diz, vale, os primos então são ímpares. Certo. Mas existe um número primo que não é ímpar. Quem é? O número 2. O número 2 ele é primo, mas ele é o único primo par. Absolutamente nenhum outro número par é primo. Um número par, para ver se é primo, vamos dizer aqui o número 40. O número 40 ele é par, mas ele é primo? Não, porque se você pegar o 40 e dividir por 2 vai dar 20. Pronto, já não é mais primo, porque primo só tem 2 divisores, um e ele mesmo. Muito bem, então vamos ver? Números primos entre si são aqueles que o único divisor é igual a 1. Quem são os divisores de 15? 15, 3, 5, 1, 3, 5 e 15. Divisores de 13? 1 e 13. Então, esses números aqui são primos entre si, porque se você olhar no conjunto dos divisores, o único número que vai coincidir é quem? O 1. Então, é isso que é número primo entre si. Muito bem, vamos para a próxima. E o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, foi o que a gente fez. Pela definição, se você for fazer o MMC entre 2 ou mais números, é o menor dos múltiplos comum entre esses números, excluído o zero. O zero não pode entrar na conta, até porque você não vai dividir por zero, que não tem como, né? Ou seja, é o menor número que é divisível por todos eles ao mesmo tempo. Aí aqui eu vou precisar de uma telinha para mostrar para você uma coisa muito interessante. Se você for pegar aqui o número 20, vamos fazer aqui os múltiplos de 20. Muita atenção. Múltiplos de 20, quem são? 0, 20, 40, 60, 80, 100 e etc. Vamos pegar aqui o múltiplo de 30. Múltiplo de 30. Quem são? 0, 30, 60, 90, 120 e etc. Pronto. Agora vamos ver. Observe no conjunto dos múltiplos de 20 que tem um número que coincide com o múltiplo de 30. Aqui é 0, ok. 20, 30, 40, 60 e aqui 60. Olha só. 60 aqui, 60 aqui. Então significa dizer que o mínimo múltiplo comum entre eles é o 60. Se você quiser fazer a continha, você vai fazer aqui, 20 e 30. Vamos ver. 20 por 2 dá 10. 30 por 2 dá 15. Por 2 dá 5. O 15 não divide. Por 3, porque depois do 2 vai para o próximo, que é o 3. E até porque dá, né? Então, o 5 não dá repete, o 15 dá 5, porque 15 para 3 dá 5.
E agora, depois do 3, vem o 4 e o 5. O 4 não pode, então colocando o 5 aqui dá 1 e aqui dá 1, e separa a continha e vem para cá. Aí você vai fazer agora o MMC, né? Vamos ver? 2 vezes 3 vezes 5. Tá aqui, ó. Quanto é 2 vezes 2? 4. Quanto é 3 vezes 5? 15. Quanto é 4 vezes 5? 60. Olha só o 60 que apareceu. Agora escolha aí, você que vai fazer a prova. É melhor fazer um rol de múltiplos ou fazer a fatoração desse jeito simples? Conforme a tela disse aqui, ó. Entre 12, 18 e 30, você vai fatorar todo mundo junto, né? De forma concomitante, ó. Ao final, você vai ver o número 180. Então, de todos os múltiplos de 12 são os números maiores que ele, 18 do mesmo jeito, 30 do mesmo jeito. Então, de todos os múltiplos que existem desses três números ao mesmo tempo, o único que vai dar para dividir para os três ao mesmo tempo é o 180. Então, ou você vai fazer múltiplos de 12, múltiplos de 18 e múltiplos de 30, até achar qual é que vai coincidir, ou então você vai fazer esse jeitinho prático aqui, né? Só fatorando. Muito bem. Indo para a próxima tela, para a gente encerrar o módulo e ir para a resolução de questões. Vem aqui algumas observações simples, né? Se o número é múltiplo do outro, o MMC é o maior número. Se um número é múltiplo do outro, o MMC é o maior número. Para você não ficar fazendo continha. Quem é o MMC entre 2 e 8? Obviamente vai ser o 8. Porque o 8 dá para dividir tanto para 2 como para 8. Então, você não faz aquela continha de colocar 2, 8 e faz a divisão. Não precisa, porque você está vendo que é uma observação muito importante. Sempre é o quê? O maior deles. O MMC de dois números primos entre si é igual ao produto deles. O que é número primo entre si? Aqueles números que só têm uma divisão em comum. Quem é? O número 1. Vamos ver agora isso aqui? Quem é o MMC entre o número 5 e o número 7? Está dizendo aqui, ó. Palavrinha-chave. O que é isso? Produto. Que vem de quê? De multiplicação. Quanto é 5 vezes 7? É 35. Então, pode ir sem medo. 35 é o MMC entre 5 e 7. Porque eles são primos entre si. Se você lembrar dessas duas propriedadezinhas e agora da terceira, você já corta muito caminho na hora de resolver uma questão na hora da prova. Onde o nosso inimigo é o tempo. O MMC entre dois números consecutivos é sempre o produto entre eles. Entre dois números consecutivos é sempre o produto entre eles. Então, vá sem medo. Quem é o MMC entre 9 e 10? Ora, só pode ser o 90. 90 dá para 9 e para 10 ao mesmo tempo. Se você fizer o rol de divisores do 10 e do 9, o único que vai coincidir é o 90. Se você fizer o 9 e o 10 fatorando, o único vai ser o 90. Eu estou seguindo aqui a propriedade. Está aqui a primeira, está aqui a segunda, está aqui a terceira. Propriedades importantes a gente ter na memória, né? Bem, então finalizando esse bloco, como só faltou as operações com frações e requer um pouco de atenção e é muito delicado, a gente vai tentar fazer isso no próximo bloco, somente as operações básicas com frações e resolução de questões. EPP Concursos, até o mundo acabar.